Então esse é um ponto. O Brasil, para se manter na vanguarda, na frente, que medidas ele precisa para em volta de IA para ser estratégico? Ou não depende de uma soberania nossa isso? O governo brasileiro, o presidente Lula, ano passado, lançou um programa de 300 bilhões de reais, chamado IA para o Bem de Todos, que está começando a entrar na sociedade. Ele lançou ou ele anunciou? Ele anunciou. Porque para mim é uma diferença importante, né? Não, ele já tem, ele está dentro do FNDCT e já tem empresas conseguindo usar o recurso. Que legal. Já está rolando. Já está rolando e tal. Eu faço parte da Mobilização Empresarial para a Inovação, que é um conjunto de 600 CEOs do Brasil, que é dentro da CNI, né? E o próprio Alckmin foi nesse fórum apresentar o programa, né? Antes de levar a público, né? A gente conversa muito com o Wallace, já veio 2 vezes aqui no Critique, que é o secretário do Alckmin. Sim, sim, ele aparece na reunião eventualmente lá. Legal. E então então existe, né, um dinheiro público entrando. As universidades brasileiras estão muito bem equipadas, a gente tem, né, muitos bons professores, alunos e tudo mais, a gente tem massa crítica, tem cérebros. Eu sei que a gente abre o processo seletivo, a gente recebe 600 currículos em 5 dias, gente muito boa. Para cientistas de dados, né, engenheiros de machine learning e tudo mais. Então tem muita gente boa no país. O que a gente precisa criar são aplicações. Aí de fato aplicações, e a gente precisa principalmente que os empresários brasileiros invistam. Né, grandes empresas, falar, olha, eu vou investir, né, investir mesmo pesado de criar consórcios, alianças, para desenvolver isso em conjunto, porque também é muito caro para fazer sozinho. Legal. Eu acho que você tem que ter um grupo para poder viabilizar, né? Exatamente. E eu acho que o DeepSeek como exemplo, mas até antes disso, uma discussão que estava se tendo com esses grandes modelos de linguagem, os modelos fundacionais que essas empresas gastaram algumas dezenas de milhões de dólares, é que agora você, com o que o DeepSeek mostrou sendo possível, né? Que é você treinar muito mais, com muito menos dinheiro, muito mais rápido, com menos... Começa a ficar possível isso. Claro que era difícil você chegar para o empresário brasileiro e falar o seguinte, cara, Renner, gasta aqui 30 milhões de dólares só para a gente ver se vai ser legal. Não dá. Os caras não têm essa verba, não tá no budget, né? Só que se começa a ficar acessível, cara, começa a ficar interessante. Mas eu gostei muito do que você falou, porque é o meu ponto de vista também, a parte de aplicação. Porque é o seguinte, Marão, China, Estados Unidos, essa guerra e etc. Cara, o Brasil vai ser competitivo? A Europa tá correndo de lado também nessa guerra, né? Não, a Europa só tá de ré, a Europa cara. Nem sabe o que tá acontecendo. Exatamente, tá louco. Fora os nórdicos ali, que estão bem antenados, mas o resto da Europa tá bem... Nem Lituânia, que é sempre... sabe aquela leste europeu que tem... Estônia, né? Que Estônia, que tem digitalizado. Mas especificamente nessa briga dos modelos fundacionais, eu não acredito... Não tem força, né? Não tem... eu não acredito em outro player sem ser Estados Unidos e China. Mas essa é a minha opinião, não dá pra saber. No futuro a gente olha pra trás e descobre. Daqui a pouco o Butch solta uma que a gente nem sabe. Aí ninguém sabe, né? Bicho, exatamente. Aí vem uma Sputnik nova aí. Não, que é mais pra chinês. O pessoal tá chamando o DeepSeek de momento Sputnik. É o momento Sputnik. Que é o momento onde ele falou, cara, eu tô ganhando a guerra. Agora as empresas americanas estão com a responsabilidade de soltar alguma coisa pra ser melhor do que o Sputnik. Pode ser botar o Neil Armstrong na Lua, né? Porque foi isso, né? A resposta. Então, mas aí o fato da China liberar geral, tá aqui, você pode baixar, você pode já cara, dá... eu amei não isso quer, aí, então quebra. Aí não tem aí. uma questão de IA para todos, como benefício da humanidade? Que tá malvados aí, né? Os chineses, hein? Eles estão mentindo o quanto investiram, mas não interessa, eles já liberaram. Tá livre, disponível e, cara, e nos Até benchmarks... agora ninguém contestou, tá? Eu não vi ninguém contestando com relação a custos. O pessoal está testando e, claro, ainda não investiram um volume grande para ver o quanto que leva para fazer um modelo igual. Mas ainda não vi nenhuma contestação. E até porque eles foram muito transparentes, porque o pessoal também, para falar de China, adora falar que não é transparente. Eles foram muito transparentes com relação à tecnologia do treinamento. Né? Tem 2 artigos científicos, eles explicam todo o processo, cara. Então eles realmente foi meio IA para todos. Gostei desse jeito que você falou, porque é isso mesmo, né? Eles liberaram, tá aqui, ó. Todos. Agora, Use, né? agora exatamente, a barra tá em outro lugar agora. Exatamente. Isso aí, e a estratégia open source é uma estratégia matadora, né? Se você pegar hoje, por exemplo, um vírus que acabasse com todos os Windows do mundo, né? Ia dar um problema por alguns dias, mas não ia parar. Mas se você matasse todos os servidores Linux que são open source, o mundo pararia. Caía todos os aviões, cai tudo, cara. Nem o celular, a internet parava de funcionar. Tudo, 90 e tantos % de todos os servidores do mundo são open source.
inclusive os da Microsoft. Sim. Que demorou, que resistiu, mas depois topou, né? Lógico, Então, a estratégia open source, ela é uma tendência que ela não tem volta, né? Você faz fechado, 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 aí quando um lança open source, os outros têm que ir atrás. Que é justamente a disputa agora do que o Elon tinha com o Sam Altman lá nos primórdios e que está reacendendo, né? Ele fala, eu investi porque era... O paper era aberto, né? E teve notícia nova essa semana também, né? Uhum. O Elon falou, juntamos um consórcio aqui, Pra a comprar. gente compra, a empresa controladora vira nossa. Aí ele falou, eu quero comprar o X, né? Ele colocou o preço, nosso Altman botou o preço, Botou falou, o preço, botou o exato. preço, eu pago tanto, vão fechar? Cara, muito foda. E eu acho, sabe o que eu achei interessante também? Ele botou Porque picareta, né? quando- Ele respondeu o Elon, né? Picareta. Muito foda. Quando apareceu o DeepSeek, todo mundo ficou falando de, meu Deus, a bolha estourou e como assim? A Nvidia caiu de preço, tarará, tarará. Então, de alguma maneira, é uma narrativa para, vamos dizer, mercado urso, né? Mercado caindo. Daí, quando você vê uma movimentação dessa, o que o Elon Musk tá falando é o seguinte, cara, mesmo do jeito que tá, mesmo com o DeepSeek e porque veio mais, né? Dali 3 dias, o Alibaba soltou o Quen, a versão modelo novo dela, e essa semana também teve notícia nova. Teve mais um modelo aí que saiu. Então, mas Vai, vamos tá fazer foda de um acompanhar, catado assim, ó. Nós, meros seres humanos, que podemos tomar proveito, né, das benesses da IA. Hoje, o que tem de mais disponível e avançado, né? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Igual eu usar se eu pedir uma baita de uma imagem pro DALL-E, que é da OpenAI também, não vai rolar. Aham. Não vai rolar coisas legaisinhas e tal, mas uma coisa legal não vai rolar. Assim como o Kyulyama, até onde ele vai, ou o Gemini, e agora o DeepSeek em comparação com os outros. Vocês puderem dar uma resumida nos principais, assim, o que tem Tá de legal. cada um? Cara, do meu ponto de vista, eu acho que o Marco trouxe um gancho excelente, que é as aplicações. Eu vou chamar aqui, para a linguagem mais leiga, os aplicativos. Que é a hora que você, de fato, coloca um iconezinho no seu celular, acessa e usa para conversar. É aí que gera valor. Né? Então, aí a gente tem esses aí, principais. ChatGPT, Gemini, que é o do Google, Claude, que é o da Anthropic. Esse é o pessoalmente Conheço o favorito. Claude. Esse é o que eu mais gosto. Aham. Aí a gente tem o Llama, embora o Llama não possa ser acessível com um aplicativo chamado Llama, ele está dentro do seu WhatsApp. Sim. É só dar o @meta, É ele. você está conversando com o Llama ali também. Tô esquecendo de alguém? Acho que esses são os principais O problema do grandes Lema é que se eu modelos. mandar, não consigo restringir a informação comigo, né? Igual, diferente do GPT, ou não, Olha. a gente não tem como saber, né? Não, o modelo não roda no seu celular. Você tá mandando dado pro Ele servidor vai, e ele tá vai. voltando pra cá. Aí criptografia, aí dá pra discutir essa outra parte, mas ele não roda, o Você seu perde no celular não. caminho, mas ele vai ser usado para treinamento. Alguma coisa que você colocar ali, ele pode servir para... E tá no GPT, termos, né? tá no Tá no termos. termos de No uso. GPT você já restringe também, né? Pra Depende. quem paga. Se né? tem você que- habilitar. Desabilitar, no caso. Não, você tem que comprar uma API fechada. Ah, tá. Você tem que comprar um plano corporativo, que daí ele cria um tenant, que é uma separação para você, para sua empresa. Aí ele não mistura, mas tudo que você pergunta para ele... Se você chega, eu lembro que quando saiu o GPT, eu perguntei quem eu era para ele. Ele não me conhecia. Aí eu ensinei ele. Eu falei, não, eu sou esse cara aqui tá, na época não dava para dar URL, copiei os textos do LinkedIn e joguei para ele. Umas semanas depois eu perguntei, ele já sabia quem eu era. Eu usei outra conta, ele já sabia quem eu era. Então, Olha, eu acho que existem esses legal, 4 é. grandes. Eu vou colocar o DeepSeek só pra esquentar aqui a peneira, Sim, né? E o chegou- quinto, que é o DeepSeek. Tá lá, eu tenho um aplicativo no celular, eu uso, Também, pergunto, conversa lá. é. Esses são 5. Só que todos esses são de conversa. Eles geram imagem como parte da conversa, boa parte Lógico. deles. Eles escrevem código, mas aí já sai um pouco do uso geral da população aí, né? Só que, cara, existe uma segunda camada que são as aplicações baseadas nesses Sim. modelos. Aí que o There's an AI for That tá cheio Lógico, e que é. tem muita ferramenta boa, muito cara. agentezinho. No próprio GPT, nos menuzinhos ali, você pega as coisas que fizeram em cima dele. Exato, mas, cara, Mas aí... a galera não monetiza tudo, Ô, né? Mário, Não. Muita coisa ainda tá em teste, né? Eles querem criar massa crítica para procurar investidores e tudo mais. Aí dentro das aplicações, aí, claro, aí eu vou puxar um pouco do que eu... Por favor, vai lá. Do que eu entendo e vivo, né? Claro, tem o público geral que é o B2C, né? O Business to Consumer. Mas existe um mercado imenso que é o B2B, que é você ter aplicações enterprise. Lógico. Né, que é o que eu chamo, eu tenho uma palestra que é sobre IA corporativa, eu falo só sobre isso nessa palestra, que é você usar a inteligência artificial dentro da corporação. E aí dentro da corporação você tem toda uma questão de compliance, as empresas têm, né, como que você faz backup de IA? O pessoal, backup de IA? Você perdeu, ela tem amnésia. Você tem um modelo com... Alucina. Com o reinforcement learning, que ele está sempre aprendendo, se você perder o backup, ela vai voltar meses atrás.
E aí você já perdeu o teu time, né? Oh, legal. Importante. Legal. Então, e existe esse espaço que hoje, se a gente, né, enquanto país, puxando lá aquele grande gancho lá atrás, né? As empresas brasileiras, se elas aplicarem em trazer inovação, porque as empresas brasileiras são muito competitivas. Nosso sistema bancário é o mais avançado do mundo. Né? Sem dúvida. A gente tem a terceira maior fabricante de avião. Cara, avião não é um negócio fácil. É, lógico. É complexo pra caramba. Complexo. Então você... E para ganhar em IA, não preciso competir com LLM. Eu posso competir na camada da aplicação. E aí eu concordo plenamente com você. Brasil tá competitivo. É isso. Aí você coloca um avião que tem IA embutida, você tem a experiência. Então é tornar as nossas empresas competitivas no mundo. Isso para mim é aquela aplicação que vai ser... Isso mexe o PIB. Você pegar o produto brasileiro e colocar realmente ele para que ele gere valor. E não seja só isso, né, é legal, vou fazer uma imagem, vou gerar uma poesia. Sim, lógico. Não, eu quero mexer o EBITDA da empresa e mexer o PIB. Então você pega uma empresa que é competitiva globalmente, você pega uma série de setores que são super competitivos, né? Você pegar, a gente exporta carne para o mundo todo. Imagina o que a gente pode... Sim, melhorar eficiências e tudo mais, um processo, tudo, né? E Toda etapa, né? E aí que eu acredito, é de não entrar nessa briga, claro, que briga de cachorro grande, China, né, Estados Unidos, mas a gente tem uma briga que talvez muitos estão ainda... É na massa criativa da criação em si das soluções, né? O que eu vou fazer com isso, né? Essa pergunta. Então, né? mas aí vamos fazer um pop-up aqui, né? Como que vocês veem hoje o mercado no Brasil? Uma coisa são as empresas adotando. Outra coisa são os agentes que são criados. Aí a gente pode dividir entre agentes que são customizados para a necessidade do cliente. Então, por exemplo, acho que a Aquarela é um bom exemplo disso. Vai até o cliente ali, o que vocês estão precisando, qual é a ideia, áreas técnicas que nem sempre tem todo o conhecimento, mas por isso são os especialistas e desenvolvem coisas. E as soluções que estão vindo de mercado, isto eu resolvo uma dor dentro da sua empresa. E aí a gente está, até onde eu estudo, vocês podem me corrigir, a gente não fala mais de software as a service. É service as a software, porque a IA está dentro do software, né? Da API, no caso. Né? O Satya Nadella falou que, né, os agentes são o novo SaaS, né? Sai SaaS e entra agentes. Que é você ter inteligência como serviço. Isso. Então, e aí você embutir esses serviços dentro do portfólio das empresas. Né? E acho que é um pouco esse grande pulo do gato, que é essa mudança de paradigma. Eu não ter lá simplesmente eu tenho um celular que ele tem uma série de serviços agregados. E como que isso aqui agrega valor para o meu usuário final. Aí a questão do avião, a questão da carne, enfim, indo nessa linha, né? De como que eu coloco esses serviços e não só como um app. Né? A aplicação não é um app no celular. A aplicação pode ser algo conectado no SAP da empresa, que é um software que controla a espinha dorsal da empresa, gerando inteligência, por exemplo, gerando uma roteirização que não leva só em conta o trânsito, mas ele leva em consideração, né, meteorologia, leva em consideração os contratos que o cliente tem, entendeu? Ele leva em consideração questões geopolíticas que podem influenciar. Então ele leva uma série de considerações e faz uma roteirização pensando nisso. E isso daí você não vai ver, é uma coisa que não tem cara, mas no final do dia mexe a última linha do balanço. Isso é mais na linha do customizável. E como que você vê as empresas que estão criando isso? Ou não tem muitas? Como que está? Está muito tímido ainda no Brasil ou tem bastante gente? Tem muita gente fazendo vários experimentos, né? Mas eu ainda acho que está tímido com relação ao B2C. Né? Eu converso com muita empresa e os caras estão todo mundo tentando descobrir como fazer e o que eles vão fazer. O que já está muito claro no B2C é o seguinte, cara, se você tem uma estrutura de suporte ao cliente, então vamos chamar aqui um call center, o nome tradicional. Lógico, o mais básico, E você não está usando LLM para fazer pelo menos a triagem do atendimento. Sim, um CRM. Tem muito alimente o seu CRM, meu irmão. Tem muito dinheiro na mesa. Mercado imobiliário, por exemplo, tem um negócio chamado pré-vendas. Né? Você tem o corretor de imóveis que vende, mas você tem alguém que tem que perguntar. E você está pensando em mudar quando? Sim, quanto dinheiro que você tem? Qual que é a tua profissão? O cara tem que fazer uma avaliação de crédito e sua capacidade de pagamento. Então, e ele tem que entender... pra caramba aí, lógico. Porra, cara. Então, assim, essa camada de triagem, todo mundo que faz suporte ao cliente, ou já está fazendo um piloto, ou já está rodando efetivamente, tá? Companhia aérea já estão rodando. Integra já com resolve. as plataformas WhatsApp e tudo mais. Exato, sabe? Porque também uma coisa legal dos agentes... Puxa a galera do low code aí, né? Galera do low code. Né? Cara, um monte de plataforma low code super legal que integrou o LLM fácil de usar também, né? Exato. Então, essa galera que está usando essas automações com os LLMs, cara, ganhou um presente de ouro. Porque o que a gente tinha antes como tecnologia, o paradigma anterior, era o chatbot.
né? O pessoal chamava chatbot, né? O chatbot, o robô de atendimento. Só que, cara, qual que era o problema? Para você programar um robô de atendimento, você tinha que prever todas as conversas, todas as palavras que iam ser usadas, toda a árvore de decisão e todo o caminho. Porra, cara, resumindo, você não resolvia problema nenhum. Você chegava lá no Bradesco, ou a inteligência artificial do Bradesco falava seu saldo. Você perguntava do cartão de crédito e falava, não sei, deixa eu te jogar pro ser humano. Você ligava, entrava na Gol, você perguntava. A Bia, exato. Você ia na Gol, perguntava. Sabe qual que é a pergunta mais feita no call center da Gol? Que hora sai meu voo? Nossa. Pô, você precisa de um ser humano para responder isso. Que hora sai meu voo? Não, Senhor Mário, qual que é o seu localizador? Isso. ABCD, é 8h30. Obrigado. Pô, resolveu, né? Então, essa parte da triagem, cara, ganhou um plus com os LLMs, porque ele consegue conduzir uma conversa com você. Então, você conseguir resolver e desenrolar para o cliente, é um termo bem brasileiro, né? Se desenrolar para o cliente sem nenhum ser humano precisar botar a mão naquilo, uma vez que você tem um dicionário, que é o termo que a gente usa, com todas as instruções, recomendações, normas ou regras, a IA generativa é muito boa de seguir. Antes a gente falava que o ouro é o novo petróleo. Perdão, os dados é o novo petróleo. E agora a IA entra porque ela precisa da base de dados. O dado continua sendo petróleo, só que agora você tem um novo tipo de refino. Você está tendo uma gasolina mais refinada. Antigamente você, vamos dizer assim, era óleo diesel, tá? Agora a gente tem gasolina de avião. Vamos colocar que é um negócio mais explosivo, mas ainda é o petróleo. Porque, Marião, pensa o seguinte, por que o dado continua sendo petróleo? Ó, nós dois temos uma empresa aqui, nós estamos no mercado operando. Ele está cheio de dados proprietários que ele levantou, que ele registrou, que os sensores deles captaram, que ele puxou, que ele comprou. Tudo lá armazenado. Eu não tenho nada disso, abri minha startup ontem. O nosso GPT é o mesmo. Eu e ele vamos usar o mesmo GPT-4. Só que o dele, ele treina com os dados que só ele tem, cara. Isso dá um poder para ele de customizar, um poder para ele de entregar algo exclusivo e restrito. Eu estou usando o GPT puro igual todos os outros que começaram a empresa deles amanhã, o outro depois de amanhã. Então, cara, não ache que os dados perderam valor. Pelo contrário. Com essa potencialização, eles estão mais valiosos ainda. Ele é meu motor, e aí as empresas que fizeram o dever de casa de estruturar para dados, criar o tal do data lake, né, cara? Toda a sua base de informações organizada, estruturada, centralizada numa arquitetura que você consegue consumir ela pelas APIs, aí os agentes estão brilhando. Cara. Aí eles trabalham perfeitamente. Eu sempre brinco assim, que todo mundo fala que IA é a cereja do bolo, né? E aí, principalmente no meio empresarial, né? Eu quero a cereja do bolo. Eu pergunto, mas você tem o bolo? Hã? Legal. O que é o bolo? O bolo é o seu data lake. Exato. Você não adianta, cara, você querer a cereja do bolo se você não tem o bolo. E o bolo, a metáfora é muito legal porque você tem várias camadas. E o data lake, você monta ele em várias camadas. Né? Então você pode ter um data house, depois você vai ter um data lake, depois você vai ter um data lake house, e depois você vai ter um enterprise data lake house, que é a última, né? Isso. E aí com isso você pluga a generativa e você tem um poder imenso. Porque o que acontece quando você não tem essa estrutura? A LLM ela sempre vai te dar uma resposta. Quando ela dá, se ela não tem conteúdo, ela inventa, que é a chamada alucinação. Quando você tem uma grande base de conhecimento, de fato, você monta o seu RAG, conecta, ela não alucina sobre o seu tema. Porque ela tem... Alucinar é quando ela responde uma coisa que tem nada a ver. É porque ela não tem na base, porque é uma base genérica. Você pode restringir isso. Não alucine. Não tem como. Não, restringir no sentido de não acontecer. Não crie... Não tem como dizer isso para ela. É mesmo? Não tem. Ela é como o mecanismo dela de resposta. Ela é assim. Nós somos assim. O nosso cérebro, a gente só não alucina porque a gente está ligado o nosso olho, nossa pele está sempre mandando informações e isso planta o nosso cérebro no aqui e agora. Quando você dorme, você desliga e aí você sonha. O sonho é uma alucinação em grande volume. É verdade, Então, e aí essa metáfora funciona muito bem que quando você liga um RAG, que é essa base de conhecimento, que é o data lake da empresa, é como se você colocasse olhos, ouvidos e uma pele super sensível naquele cérebro que é aquela LLM. Sem aquilo ele está cego. Você já viu o caso de pessoas que começam a perder a visão? E ele começa a ver fantasma. Antigamente tinha muito disso. Porque o cérebro, se ele não consegue ver, ele inventa. Ele preenche aquele vazio, né? E a LLM é uma rede neural igual ao cérebro. E ela faz exatamente a mesma coisa. Se ela não tem informação
de sensores ou de uma informação de uma base de conhecimento, A a memória, ela vai inventar. Aí a alucinação nasce a partir disso. Essa é uma explicação. E a alucinação, ela é um processo inerente. A única forma de você contornar a alucinação é com dado. E é por isso que eu falei que é o novo, que é mais ainda, esse petróleo ainda muito melhor. Porque assim, tem muita coisa que a gente tá vendo, que eu tô vendo agora, 3 anos depois que eu vi essa série. São 6 episódios, chama Year Million. Já viram ou não? Não. Nossa, vocês têm que ver, gente. Eu sou muito leigo. Depois vocês falam assim, Geiger, esse negócio é muito idiota, é muito básico. Então, toma Como esse. chama? Year Million. Tá. É uma como se fosse um minissérie, 6 temporadas. É com aquele Neil deGrasse. Ah, Neil deGrasse Tyson. É. Ah, que legal. E eles pegam alguns players do mercado, alguns cientistas, obviamente, né, que são mega especialistas naquilo que fazem. E eles conseguiram também pegar comediantes, pegar outras pessoas e deixar um ambiente leve. Mas, basicamente, eles têm uma missão. Escrever com o maior apoio do mundo para audiovisual, etc., como que seria o ano 1.000.000. E como que a gente vai chegar lá. Que legal. E é muito legal, porque aí, ó, o primeiro episódio todo, né, ele fala um pouco sobre terraforming, por exemplo. E aí, o que eu acho mais legal, aí spoiler pra vocês que vão assistir depois, quando chega no final dos episódios, né, que são 6, ele vira completamente, mas e se antes disso a gente fizer o human forming, que é talvez uma das melhores respostas que a gente não sabe ainda, não é você terraformar Marte, por exemplo, é você marcializar um humano que possa viver lá. Sim. E aí tem ensaios no Black Mirror, tem ensaios, né, de diferentes maneiras, mas vocês têm que ver isso, é muito legal. Mas basicamente, assim, quando ele fala de 1 milhão de anos, muito do que se começa a discutir é essa questão dos direitos. Porque, por exemplo, se eu explorei alguma coisa no espaço e trouxe para a Terra, de quem é? Se eu, tecnicamente, aí sim, descobri que no Brasil cientistas mega brabos fizeram uma tese muito foda e eu vou lá e simplesmente jogo isso na mão de um grupo que já é comercial e está pronto para fazer isso ir para o mercado. Os direitos do futuro são coisas que são ainda muito incipientes, né? Total. Quer pegar? A gente faz tanto podcast junto que eu já sei até a resposta que a Roberta vai dar. Então assim, direito espacial, acho que você vai sua área. Eu entro mais no direito de IA, né? Porque eu até fiz um roteiro pro Ciência Todo Dia, eu preciso atualizar ele, porque já faz 4 anos, eu acho que eu fiz esse roteiro, que era Robôs Merecem Direitos. Nossa, esse é um tópico quente, né, no momento, cara. E foi baseado no episódio de Black Mirror, que foi aquele episódio, como que é o nome? É um dos últimos, é Black Museum. Que tem uma simulação... Do bichinho, do ursinho, né? Que fica preso no ursinho. Não, né? que é um museu, né? Que mostra de todos os episódios do Black Mirror, né? E mostra do ursinho, mostra a banheira, de cada episódio. Aí, mas assim, o grande final do episódio é que tem uma simulação meio que sendo torturada, né? E aí existe todo um debate ali, existe uma manifestação sobre a tortura, né? E aí eu lembro que aquele episódio foi o episódio que, assim, que eu sentei e aí eu fiquei, cara, mas é tipo assim, é moral, é ético ou não? Tipo assim, aí você fica, mas são 0 e 1. Mas a gente tá vendo. E aí você fica, tipo, sabe, aquele bate e volta na sua cabeça que você, tipo, não consegue encontrar uma resposta. E aí eu fiz dos Robôs Merecem Direitos, que acho que, querendo ou não, quando a gente vai para o espaço, a gente também tem que pensar nisso, em IA, porque boa parte, quando você vai para Marte, vai ser IA, né? Tipo, no começo, pelo menos, vai ser IA. E aí que entra até, se você pensar, o Asimov, né? Que juntava a série dos robôs com a série da Fundação, né? Então, astronomia e exploração espacial e isso. E aí eu escrevi isso, e é um debate, assim, que não tem resposta. Não tem resposta. E a gente nunca vai saber também, né, ao certo, se aquele robô tá consciente. Porque a gente não sabe o que é consciência, né? Então... existe, assim, algumas que chama ARC, de AI, que eles... são os testes que eles fazem, mas não para consciência, é mais para inteligência. Então, para entender a inteligência, e até o Geoffrey Hinton, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Física por causa de inteligência artificial, eu acho isso muito interessante, que agora a física meio que falou, a inteligência artificial é nossa. Vocês estão hype, chega aí. Foi basicamente isso que o Nobel fez. Mas ele até falou, espero que agora com o Nobel as pessoas me escutem quando eu falo sobre que inteligência, né, que a inteligência artificial já alcançou a inteligência.
E é isso, tipo assim, a inteligência em si já tem até uma estimativa que em 2 anos, mais ou menos, a gente alcance a AGI. A AGI, né? A AGI. Só que as pessoas confundem muito a AGI com a SI, que esse é Artificial Super Intelligence, né? Que seria aquela que dominaria o mundo, sabe? Que, tipo, que consegue fazer tudo. A Skynet. O AGI é como se fosse humana, né? Inteligência humana, né? E a SI é mais do que humana, né? É mais do que humana, é sobre... exato. Isso. A AGI é tudo que um humano consegue fazer, né? Então, essa é a AGI. Aí a SI seria aquela que tá além da capacidade. Mas a AGI já tem um prazo, alguns já falam que a gente conseguiu, mas assim, o próprio criador desse teste, que é o François Chollet, ele já falou que não, que a gente precisa atualizar o teste, na verdade, que o problema não é mais a AI, que é o teste que é o problema. E, então, assim, a inteligência já tem até prazo, alguns, tipo, estimam 2 anos. Basicamente, a gente vai ter uma AGI, e aí entra essa questão, e aí? A gente, como vai ser os direitos da IA, né? E não falando só, assim, tipo, essa questão de arte, eu nem entro nesse tópico, porque, pra mim, assim, vai muito além do que a minha capacidade tá aqui no aplicar em astronomia. Vai muito além. Mas, assim, tipo, é artigo científico mesmo, sabe? Tipo, o meu trabalho. Que, assim, tipo, sei lá, se descobre alguma coisa nova, tem um padrão novo, quem que tem, assim? Tipo, é minha inteligência artificial ali que vai... que encontrou o padrão, sabe? Ou às vezes uma vez eu tava só corrigindo um texto no ChatGPT mesmo, só pra ver se tinha o inglês, se tava correto, né? Se tinha algum erro e tal. Eu mandei lá e ela colocou no meio uma coisa que tinha faltado, tipo assim, você esqueceu de avisar qual otimizador, então eu adicionei aqui o otimizador que você usou, blá, blá, blá. Tipo, aí você fica, tipo, é IA ou eu, sabe? Tipo, qual que tá? Esse negócio do IA ou sou eu é muito interessante, né? Nessas conversas que eu estou tendo com a IA, eu perguntei... Porque bom, primeiro eu passei durante, acho que muito tempo, quase 1 ano, escrevendo, fazendo as perguntas, as dúvidas lá, mas sem me atentar de construir uma IA para mim. Sim. Eu fui só fazendo perguntas. E aí, nessa última conversa que eu estava tendo com ela lá, eu fiz uma pergunta e ela trouxe, tipo, várias coisas que eram do meu histórico. Eu falei, oxe, você me conhece, né? É assustador. Sim, conheço. Eu falei assim, se eu fosse dar um curso pro meu time, pra minha equipe, como que você construiria isso? Ela fez os módulos lá que parecia eu falando. Aí eu falei, é possível. Só com o que eu deixei aqui, tipo, nem é tudo que eu já fiz, nem tá com acesso a YouTube, nada. É só o que eu já escrevi aqui. E aí eu perguntei, né? Quanto tempo demoraria para a gente separar humanos com a mesma cognição, Powered by AI e não Powered by AI? E aí a resposta da AI foi que em 3 anos já tem uma divisão clara, mas ainda vão ter artistas, ainda vão ter várias coisas que vão continuar seguindo meio que em paralelo. Fala que em 5 anos as empresas com certeza já morreram, as que não se adaptaram à AI já morreram todas, mas os humanos ainda assim. Até hoje a gente tem hippies, tem pessoas que vivem mais no campo. Off-grid. Só que o que ela fala é que em 7 anos vai haver um salto cognitivo de quem está powered by AI. Porque assim, o AI o seu anel tá com um medidor que mede tudo, que a hora que você entrou no hospital, por exemplo, o seu médico já viu o que passou nas últimas 2 semanas. Sim. Versus você que não tem isso, vai ser muito mais caro. Porque, não tenho dados de você, então aí vai distanciar tanto que a gente pode, né, deixar ainda maior essa diferença. As classes sociais, elas vão ganhar um novo paradigma, né? Que é classes sociais / ferramentais. Não sei como a gente vai chamar isso no futuro. Sim. Hã? Mas é uma loucura. O que vocês acham que na cultura de quem hoje ainda comanda as AIs, etc., qual que é a disputa que eles estão tendo? Porque hoje é commodity, mesmo a AI é commodity, certo? Ou estou falando uma besteira muito grande? Como assim? Tipo, o processo de você construir uma machine learning, um LLM lá, hoje muitas pessoas, muitas empresas são capazes de construir a sua própria base. Sim. Não necessariamente ela vai ser a melhor do mundo, ela vai fazer vídeos como o Sora. O DeepSeek, por exemplo. Exatamente, mas você vai, eventualmente, todo mundo vai ter uma AI própria. Sim. Como que você acha que vai ser o diferencial? O que vai fazer o mercado manter você indo atrás de novas AIs? Então, esse é um debate que eu tenho, assim,
acho, quase diariamente, e perguntas que eu recebo, tipo, você fez seu doutorado com ChatGPT? Coisas assim. E é uma guerra que... É uma guerra perdida, na verdade. Assim, eu meio que já desisti de diferenciar AI de Gen AI. Né? Então, tem a Generative AI e a AI, né? A IA generativa, né, que é a Gen AI, ela é o ChatGPT, essas que criam imagem, que cria isso, que cria aquilo. Ou seja, tudo que gera alguma coisa é uma generativa, né, como o próprio nome diz. Né. Hoje, na verdade, não só hoje, né, já há uns anos, a gente está vendo um boom na IA generativa, né? Desde que o ChatGPT introduziu, e foi uma coisa muito engraçada, porque, assim, o T, né, de ChatGPT é Transformer. E Transformer foi publicado em 2017 ou 2018. 2017, eu acho. 2017 pela Google, né? E eu lembro que saiu o artigo, eu li o artigo, e aí eu falei, top, legal, né? E aí, tipo, aí viram lá as coisas, dá pra fazer tradução, tal, é isso que dá pra fazer com Transformer. Porque a ideia original da Transformer era isso, era fazer tradução, eles queriam isso, né? Tanto no artigo eles trazem, tipo, de inglês pra francês, alguma coisa assim. Aí... Passou, e aí, tipo, quando foi, acho que foi 2020, sei lá, 2021, teve o ChatGPT, e aí veio, bum! E eu lembro que na época, quando saiu o ChatGPT, eu olhei e falei, tá, mas isso aí já faz tempo, né? Porque, tipo, a gente que tá dentro da comunidade já sabia desde 2017 que existia uma coisa assim, né? E aí depois veio o boom, e assim, eu que tava dentro da comunidade, tipo, eu não tava preparado para aquilo. Tipo, eu falei, caramba, tipo, a galera realmente caiu em cima da IA generativa e até hoje, assim, não parou, né? Não parou mais, cada mês sai uma nova e agora entrou os modelos de raciocínio também, que nada mais é do que uma IA generativa que consegue quebrar, né? Tipo, uma pergunta ela quebra em várias, aí ela consegue meio que raciocinar. E aí, mas o que vai mudar, assim, nos próximos anos é que existem as outras formas de inteligência artificial, que não é a generativa. E aí que tá a mina de ouro, digamos. Porque aí que vai ser o diferencial. Porque, assim, ok, as empresas, né, principalmente as empresas pequenas, estão indo atrás da IA generativa, porque esse é o boom de agora. Então, eu estou vendo empresas de marketing, empresas de finanças indo, já veio várias empresas atrás de mim, que quer tudo LLM. Até se você abrir lá no LinkedIn vagas com ciência de dados e inteligência artificial, a maioria é LLM. Ok, então, assim, IA generativa, né? Então, tá todo mundo indo atrás de IA generativa. Só que tem uma mina de ouro muito boa e muito escondida, que é as outras IA, tipo a IA de predição, IA de visão computacional, IA de regressão, IA de classificação, que já são usadas, né? Por exemplo, o YouTube usa de classificação para classificar quais vídeos você vai recomendados, né? O tal do algoritmo. O famoso algoritmo é uma IA de classificação, né? Então, tem uma mina de ouro aí, sabe? As reuniões que eu tenho, assim, é conversar e convencer do tipo, olha, tem muita coisa ainda que não tá. E, assim, pra mim, o futuro vai ser, tipo, a LLM como o tronco, né? Como a coluna ali. LLM? Large Language Model. Isso, que seria os modelos de ChatGPT, né? De linguagem natural. É NLP, né? Geralmente a gente fala NLP, que é modelo de linguagem... linguagem natural... Processing... Natural Language Processing, né? Processamento de linguagem natural. E aí, então, assim, então, assim, isso que eu vejo agora nos próximos anos, assim, que é que eles vão começar a ver as outras IAs, que é justamente o que na ciência a gente trabalha, porque dificilmente você vai encontrar alguém trabalhando com Gen AI, assim, fora... com aplicação mesmo, né? Tem gente trabalhando com técnicas, né? Mas fora isso, tem gente trabalhando com as outras áreas. E, assim, e é aí que vai estar a coisa. E é aí que vai vir as outras grandes mudanças, os grandes outros booms, sabe? Tipo... É isso que eu acho, assim, porque hoje, assim, o que eu tenho visto muito no mundo corporativo é os Squad AIs. Né? Então, você monta os squads com agentes especializados em finanças, em marketing, etc. Então, eu consigo ter uma ideia. Eu quero fazer um plano aqui, eu vou ver um mundial de clubes, Super Mundial de Clubes em junho. Como eu faria um projeto desse? Por favor, rodar entre meus agentes. E aí ele roda a parte financeira com o especialista em finanças, ele roda o de marketing, especialista em marketing. Só que hoje ainda tem dores, porque você ainda tem que dizer o que você quer. Sim. Vocês acham que vai ser possível a gente competir com um conteúdo, por exemplo, que é 100% gerado por uma
vontade, ainda que seja escrita, de ser o melhor divulgador científico do mundo. Eu escrevo, ó, esse é o MrBeast, são as pessoas, a sua missão é se transformar nisso. A gente, quando essa coisa se transformar nisso, a gente nem vai saber por quê, porque ela vai ter linha, que a gente está vendo sobre AI também, né? Que alguns padrões que hoje os médicos já conseguem comprovar. Sim, a AI sabe de algo que eu não sei, porque ela declarou aqui de 100 casos, 3 que tinham um problema de 100. Só que ela não consegue falar para mim por que ela falou e achou isso, e eu não consigo entender por que é isso. Então, assim, legal. O que eu sou? Sou um refém agora do mundo? É uma loucura, pô. É o grande problema da interpretabilidade. Até na física a gente tem isso, né? Porque a IA retorna uma coisa, tipo, ok, o que ela viu ali? Tipo, a minha mesmo. Assim, A minha pet. A minha pet. Minha alter... Alter ego. Eu criei ela é minha. Eu criei ela é minha. Treinei, criei, alimentei, então é minha. A minha IA mesmo, ela consegue simular, né? Fazer uma simulação, uma predição, né, tipo, no futuro. Só que é todo um esquema ali de transformar de Fourier e etc. Tipo, ok, o que ela tá vendo que ela tá conseguindo fazer essa previsão de uma forma muito rápida? Qual que é o padrão que ela tá vendo? E isso é até interessante, porque os Transformers, elas são baseadas em camadas de atenção, e as camadas de atenção fica um pouquinho mais fácil, né? Porque elas te dão exatamente onde elas estão olhando. Elas dão informação sobre isso. A minha, por enquanto, não tem atenção, eu quero colocar em algum momento, mas esse é o grande problema, tipo, interpretabilidade. Tipo, ok, agora, tipo, no meu doutorado eu tenho que argumentar a matemática dentro dela, né? Então, assim, tem uma base matemática ali, sempre tem, mas a interpretabilidade é o grande X, né? Teve até um artigo aí que o cara encontrou uma nova equação para matéria escura, e não sabe, tipo assim, viu as imagens, a IA encontrou uma equação, tá, mas o que ela viu ali? O que ela viu? Tipo, da onde vem isso? E tava certo, sabe? Tipo, até atualizaram a equação de aglomerado de galáxia. E aí, tá, mas e aí? Da onde veio? O que ela viu aqui que a gente não tá vendo? Que é qual o padrão que ela tá vendo que adicionou esse termo? Esse é o grande, assim, é o grande mistério, sabe? Isso que você falou da minha AI, tipo assim, eu tava tendo uma conversa outro dia com uma amiga e super natural, assim, ela tava falando, eu gosto muito do Cloud, né, que é uma AI, acho super legal, super bom. Daí eu falei, nossa, mas aqui o GPT, já tô tanto tempo com ele que ele já me conhece tão bem que eu não quero mudar agora. Ela eu te entendo, amiga. Daí, tipo, meu Deus, olha a conversa que a gente tá tendo nesse século XXI. Tipo, eu não quero mudar a minha AI porque ela já me conhece. Porque realmente, eu vou, é igual o seu, o sua, tipo, eu vou lá e falo, escreve uma mini bio pra essa palestra X. Não preciso falar mais nada. Tipo, ela já entende quem sou eu, que tipo de palestra que é minha linguagem, o que eu tenho que pôr ali, assim. E eu acho que vai chegar uma hora, e já chegou, assim, né? Que a gente vai ficar totalmente dependente das AIs, assim. Porque elas são muito cômodas, né? É muito confortável você ter esse assistente que te conhece. Ela tira as dores e ela tecnicamente não custa. E se você tá pensando que a AI é cara porque ela custa $200, que seja, a mais power que você tiver aí, $200 por mês. O dia que você contratar um funcionário, você vai ver quanto custa. Então, assim, ela custa menos que... E ela não abre processo trabalhista. Não. mas é por isso que eu acho, assim... como é louco, né? O mundo, ele se encolhe no sentido de... A unidade de informação, que é o mundo, cada vez ela tá mais próxima. Então, os pontos de contato estão muito mais próximos do auge da inteligência entre todos os lugares. Tem, óbvio, reservas de mercado, tem ainda conhecimentos que estão em blocos muito especiais, até porque só quem tem, por exemplo, uma fábrica gigantesca pode ter um conhecimento para usar. Mas é isso que me faz pensar, às vezes, que grande parte da humanidade vai ser criador de conteúdo. Não provavelmente o criador de conteúdo, mas artistas... N outras coisas. Foi o episódio de Black Mirror. Total, mas isso é muito, porque assim, eu falei aqui com o Murilo Gun. O Murilo Gun é um cara também criativo, tem uma história mega legal também, que era um cara de tecnologia, que foi fazer stand-up. E aí ele foi lá pro como chama? Singularity, né? Ele fez o curso lá do Singularity na NASA, né?
E aí ele falou que no grupo dele tinha uma galera que tava criando uma tinta que você passa no telhado e ele gera energia. Que isso era para o contexto de África, por exemplo, que né, imagina até chegar lá grandes fábricas para produzir tudo. Talvez é uma solução muito imediata para você agir na realidade do povo imediatamente. Se a gente não tem guerras, né, e se a AI nos ajudou a encontrar um mundo de paz entre as divergências, a tendência é que tudo que a gente hoje faz com humanos seja feito por máquinas e AIs. As AIs podem hoje operar uma lavoura, que já é muito mais sutil do que fazer um celular, que é muito mais batido. A gente está indo para lugares onde, muito em breve, o transporte poderia ser autônomo. Com tantas coisas autônomas, deveria existir uma mega deflação da parte do que é a sua base de viver. E aí as pessoas vão começar a ir atrás só do realmente são os sonhos delas. Tem aquela ideia da renda mínima, né? Também, A renda básica mundo... universal. Eu acho que acontece quando você tem esse tipo de ambiente. Só que ainda assim, vamos falar... hoje a gente vive uma versão de pobreza analógica. Que é a versão de pobreza onde realmente você está isolado do mundo. Alguns lugares da África, alguns lugares de São Paulo. Né? Mas só para deixar claro que são alguns lugares. Você está isolado, você não tem realmente nada, nenhum acesso. Mas você tem pessoas que são ainda pobres perante, vamos dizer assim, classes sociais, mas que hoje têm internet, têm comunicação, conseguem ter entretenimento, conseguem ter algumas coisas que talvez seriam consideradas luxos há 40 anos atrás. O que eu acho que o futuro vai ser é um futuro onde o básico ele é muito bem preenchido, porque até talvez a medicina ficou mais barata, né? Só que é óbvio que você vai ter o remédio que foi feito na Lua lá, ou no espaço, e esse aí vai deixar você frozen por 10 anos. É tipo um Botox Plus, que seu corpo inteiro fica travado durante 10 anos. Isso o povo inteiro vai ter? Não vai ter. Isso aí vai ser Sempre ainda... vai ter, vai né? ser sempre alguém puxando a corda lá. Sim, com certeza. Vocês têm medo dessa corda sendo puxada, não? Como que vocês... Vi uma conversa que você tá tendo com o Sakane, que vocês falavam do overall. Do efeito overview. Isso, efeito overview. E isso é uma coisa que, em geral, acontece também em empresas, né? Eu fui CEO, fui CFO de algumas empresas. Quando você chega em olhar do espaço, a empresa, várias coisas perdem o sentido, várias coisas perdem o tipo, mano, sério que é isso? Eu imagino que isso acontece com todos, esse mesmo efeito, o efeito que ele é usado em outros lugares, quando você está no auge ou no ápice de um conhecimento versus seus pares. Então, vocês duas, por exemplo, têm um conhecimento, esse efeito overview de algumas coisas que quem ainda é ignorante nesse tema tá tipo assim, não, pô, mas a gente tá aqui, imagina, AI, não vai mudar, é meu celular, poxa. E vocês que já viram isso, falam assim, cara, esse maluco aí vai comer batata de Marte daqui a pouquinho, nem tá sabendo. Isso mesmo. Né? Como que é pra vocês o que é esse diferencial? O que pra vocês é esse overview, esse overall que vocês falam assim, nossa, tá acontecendo mesmo, assim, é muito grande, não estão entendendo ainda o que está acontecendo. Eu acho que, assim, a primeira coisa que me vem na mente é as pessoas não têm uma noção do quanto de tecnologia espacial a gente usa no nosso dia a dia. Assim, começando por GPS. Pro seu, assim, vive um dia sem GPS, né? Pro seu GPS funcionar, ele funciona por satélite. Pro satélite chegar no espaço, teve que um foguete levar esse satélite pro espaço. Para o foguete levar pro espaço, teve que alguém desenvolver o foguete, né? E esse foguete veio porque a gente foi pra Lua em 1969. Então, assim, é uma cadeia, assim, né? E tantas outras tecnologias, detectores de fumaça, filtragem de água, roupa de bombeiro, fralda de neném, coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Travesseiro da NASA, né? Quem não tem Travesseiro da NASA. Esse é duvidoso. Mas eu acho... Quando às vezes eu recebo o comentário... mas tecnologia espacial não serve pra nada. E daí dá vontade de responder, então me manda esse comentário por carta, porque com certeza você tá me mandando através de um Wi-Fi ou de um 5G. Exato. Que é de um satélite que está no espaço. Né? Então, manda esse comentário hate aí por carta, né, da próxima vez. E isso não chega, né, É intangível, é intangível. E a gente que tá no setor, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente consegue enxergar todos os lugares que ele toca, né?
E às vezes isso não chega. A minha frustração como podcaster, eu confesso, como ser humano quase um pouco, falar com tanta gente interessante, que são especialistas, conhecem tanto nos seus campos, entender as dores e os hates que eventualmente chegam através deles, porque eu tento entender qual que é esse overview que eles estão tendo sobre o negócio, mas vai explicar. Por exemplo, só para a gente não entrar na questão política, mas muitas das batalhas entre direita e esquerda é porque alguém é especialista em a economia financeira daquela parada e a outra pessoa é especialista em relações humanas daquela parada. Um perdeu a noção do outro e aí pronto. Interessante. Só que isso. é os dois que tem que ir junto, pô. Interessante isso. É uma loucura, enfim. Que eu ia perguntar, vocês... como vocês acreditam que serão retratados as artes e os próximos sci-fis? Porque ficou uma época difícil de ser sci-fi, né? A gente teve um episódio sobre sci-fi ontem na Ciência Sem Fim. Não vi. Eu, a Patrícia e a Cláudia. A gente tava falando disso mesmo, de como a ciência inspira a arte e a arte inspira a ciência. Total. Né? E todo o histórico e case studies de coisas que primeiro vieram na ficção científica e depois vieram para o mundo real. Se eu não me engano, o pessoal do Black Mirror, inclusive, disseram que pararam de produzir porque eles não conseguiam mais acompanhar a velocidade. Olha que doido. Falou, tá chegando tão rápido o que a gente acha que vai chegar, tá chegando tão rápido que não parece mais ficção. Então, um negócio que, óbvio, né, do Black Mirror tem aquele negócio que ele grava com uma lente, ele grava todo o seu dia, etc. O Cloud tá aí já, pô. Ainda não é uma visão, mas só não é uma visão porque custa, porque se você colocasse uma lente que é tipo, o Samsung tem patente, que fica vendo o que você faz e te dá um resumo, tem. Tem patente da Samsung de uma lente que tipo, corrige o seu negócio e ainda... Nossa, tem ainda grava. É. Que doido, meu Deus. Mas é Socorro. loucura. Inclusive, saiu a nova temporada hoje. Saiu nova? Black Mirror? Mentira. Hoje? Nossa, tem que ver. Eu achei que eles tinham... A última coisa que eu assisti é que eles tinham parado porque não dava saiu mais. hoje e, assim, pelo trailer, né? Porque, assim, é a minha série favorita da vida, né? Vai esperar o doutorado Além ou de vai... Rick e Morty. vai assistir antes? Vai esperar junho o doutorado ou vai assistir? Não, mas eu vou assistir, meu aniversário é sábado, então, assim, meu aniversário vai ser, assim, foi presente de aniversário da Netflix pra mim, assim, porque eu vou assistir sábado, ficar o dia inteiro. E, assim, parece, né, porque a última temporada foi mais pro terror, né? Eles foram mais pro terror, teve muita crítica. Com o trailer dessa nova temporada, parece que eles vão voltar mais pra ficção científica, assim. Eu tô muito empolgada pra essa nova temporada, assim, tipo, muito empolgada mesmo. Porque parece que eles vão voltar. Então, assim... Mas, assim, ao mesmo tempo que eu concordo que na ficção científica seja difícil hoje em dia, né? Porque a gente tá avançando a um passo muito, assim, muito rápido, né? Tem duas coisas, assim, que, pra mim... Por exemplo, eu tô relendo a Fundação do Isaac Asimov, né? Que, tipo, em questão de livros, é uma das minhas sagas favoritas, né? E eu tô relendo e eu fico lendo, assim, eu fico, tipo... Uau, sabe? É uma coisa tão longe. Olha que o cara escreveu, tipo, 1900 e tralalá, sabe? E é uma coisa tão longe, sabe? Tipo assim, a guerra, tipo assim, política planetária no canto da galáxia quando o Império é próximo ao centro, sabe? E aí você fica tipo, uau, sabe? Tipo, a política galáctica, sabe? Tipo, isso tá muito longe da gente. Então, assim, ainda existe, né? E o cara pensa, né? Quanto tempo? E o outro exemplo é o Rick and Morty, né? Porque é o que você nem gosta. Assim, eu tenho... Gente, assim, Rick and Morty pra mim é uma obsessão pra mim. Eu tava falando isso com ela hoje no grupo, né? Que vai ter um episódio do Ciência Sem Fim de Rick and Morty. Ah, legal. E a gente tava conversando sobre isso, assim, eu sou obcecada. Mas o Rick and Morty é um exemplo que... Olha quanta coisa tá saindo de Rick and Morty, assim, quantas empresas estão atrás de, tipo... comprar direitos, por exemplo, a Shein comprou direito da roupa, comprou direito a maquiagem do Rick and Morty, comprou direito, tipo assim, aí você vai lá no Oscar, tipo, outro dia eu vi, tinha tênis do Rick and Morty, camiseta do Rick, tipo assim, virou realmente uma marca, né, porque as pessoas são muito interessadas. E aí, e até o presidente da Warner já falou que pretende ser uma coisa bem The Simpsons, né, não tem fim, vai pra sempre. O próprio criador também já falou que por ele vai ficar pra sempre também. Então,
Então, assim, mostra que tem gente interessada em consumir ainda ficção científica, né? Com certeza. Não, isso com certeza, com certeza. Então, e existe, então, assim, formas de você contornar isso, né? Rick and Morty é aquela coisa bem longe, assim, né? O cientista que sabe tudo, né? Tipo, o Rick faz coisas que impensáveis de fazer hoje em dia, né? E, então, assim, tem muita coisa. E eu até lembro, ano passado, eu fui no Gramado Summit, que é tipo um campus party, mas lá de Gramado, né? Eu vou esse ano, vou palestrar lá. Eu palestrei lá. Que legal. Então, eu palestrei lá e um dos temas era justamente a questão ficção científica e cultura geek, né? E aí, como isso virou um produto, e é um produto muito rentável. Virou hype, inclusive. Virou hype e é um produto muito rentável. Então, assim, hoje é legal ser geek, né? Sim. Então, aí ele usou o exemplo do Rick and Morty, enfim. Então, assim, eu acho que tem jeito de contornar. E acho que o maior exemplo disso é a Fundação, que nem foi escrito agora. Foi escrito há, tipo, 50 anos atrás, sabe? Então... E é uma coisa, assim, que eu tô lendo ali, eu tô, tipo, meu Deus, a Fundação E eu já li, acho que 1 milhão de vezes aquele livro. Quando você aumenta muito a inteligência, que as pessoas às vezes falam, não, mas você pensa linear e você pensa que isso vai no ritmo que está agora. E não está. A gente está indo para um nível de gênio, né? Eu tenho uns dados sobre como a IA está com um avanço de capacidade comparando com PhDs, os problemas mais difíceis. Passou, né? A maioria deles. Passou. E aí, por que isso é interessante? Porque a própria inteligência pode achar soluções para coisas que agora a gente está enxergando como bloqueio. Eu vou dar um exemplo. Está todo mundo falando da energia, que é uma questão muito importante, né, do que a gente está vendo aqui agora. Energia, água, consumo de recursos para que você possa gerar inteligência. Aliás, hashtag fica a dica, gente. Inteligência humana também consome energia, tá? A gente consome 20% da nossa energia, o cérebro consome. E quando você está no estado de aprendizado, que você está aprendendo coisas, você consome 30%. Então, a IA está consumindo isso. Só que assim, como é que a gente resolveu todos os problemas para evoluir até aqui? Com o avanço da inteligência e avanço da gente ter processos sociais mais complexos que resolvem isso. A IA, se tornando mais inteligente, ela está conseguindo ajudar a gente em pouquíssimo tempo. Em 2 anos, a gente tem a IA ajudando a desenvolver ou a descobrir novas proteínas, que é uma coisa que a gente não conseguia fazer. Então, muitas coisas que o cérebro humano não consegue fazer e não tem ainda recurso para isso, e não é da nossa natureza. Eu brinco que a IA, ela tem... Uma vez eu fiz isso para o Gartner, eles me contrataram a fazer um post no LinkedIn, antes da pandemia, comparando, porque antes da pandemia só quem era de tecnologia que falava de IA, né? A gente, depois que agora todo mundo fala. Então, para comparar as forças da IA e as forças do cérebro humano. A IA ela é muito boa em volume, automação e velocidade. O cérebro humano, a gente não é bom para isso, gente. A gente não consegue decorar 50 mil coisas. E ela, por natureza, ela tem tudo registrado ipsis literis, né? Aquilo que está lá registrado. A gente não consegue ter um registro fiel, fidedigno de cada coisa. Então, ela é muito boa para isso, volume, automação e velocidade. A gente é bom para autonomia, para você fazer aquilo que você quer fazer, independente se você tem inteligência ou não, né? No input, né? Contexto, quanto melhor o input... Melhor, para os dois casos, acho, para o ser humano e para a IA. Mas a gente é bom em autonomia, deveria ser, em autonomia, em contexto, ambiguidades que a IA não consegue ainda ver, e pensamento crítico. É totalmente complementar, tanto que os empregos que ainda não estão ameaçados são os seniors bem complexos, quem faz orquestração de agente, quem tem que pensar no big picture. Por enquanto, pelo menos, você precisa de humanos nesse processo, né? Então, essa complementariedade, ela aumenta, inclusive, a inteligência híbrida de um lado e de outro, porque qualquer um que usa aí um chat GPT da vida, que virou sinônimo de categoria, né? Qualquer IA generativa, se você souber um mínimo, se você tiver um grau intelectual um pouquinho maior, que você sabe perguntar, articular, entender o que está ali, avançar em níveis de projeto, pelo amor de Deus, viajar. As minhas viagens estão ficando algo... Eu adoro viajar, eu viajo para lugar difícil, eu que tenho que fazer os roteiros, porque os lugares fáceis já fui todos, né? Então, eu tenho que articular, ver, ter informação. Aí você não tem informação, porque não tem... Tem vários países que eu já fui que não tem agências turísticas porque não vai turista. Então, você tem que se virar ali. A última viagem que eu fiz, agora em março, com a experiência da IA na minha mão, eu tive a melhor viagem da minha vida. E, assim, em países que você não tem muita estrutura, mas você consegue
tudo que você precisa, sem contar, eu sou CDF do caramba, né? Então, eu quero saber tudo, eu quero saber... E guia tem limites, porque a pessoa sabe lá aquilo... E dificilmente você pega um guia, uma vez só que eu peguei, 2 vezes eu peguei guia PhD, né? Às vezes você encontra isso na Europa, com a pessoa que sabe tudo. Mas normalmente ele tem lá o conhecimento limitado para aquele pedaço. Nessa última que eu fui para Chipre, meu Deus do céu, assim, tem 1 milhão de sítios arqueológicos e eu falava com as minhas características, onde eu estava, aluguei um carro, o que eu posso fazer dentro dessas características, não gosto de lugar que tem muito turista, o que é mais inusitado. E quando eu chegava nos sítios arqueológicos, não precisa ter guia, porque eu tiro foto e ele me explica o que aquela foto é. Eu tiro foto de uma... sei lá, um mosaico com um determinado tipo de coisa escrita em grego, ele me explica se aquilo é uma tumba, se aquilo é não sei o quê, se é do rei tal, qual a idade daquilo, qual a história daquele lugar, comparando com o restante. Você foi com o Ray-Ban Meta, não? Não, eu fui só com... porque você integra. fala com ele, né? Já é um tipo de device já, né? Porque aí você não precisa ficar acionando. Você está vendo uma pedra do século XV, E você consegue fazer... É a mesma coisa, só que com uma interface na mão, né? Para você ter ideia, na volta dessa viagem, eu passei por Roma, que a gente fez por Roma de propósito, né? Eu tenho um irmão que mora lá. E esse ano é o ano do jubileu, né? E o ano do jubileu, Roma é o epicentro do jubileu cristão católico. E tem alguns lugares, tem 5 catedrais principais em Roma. Aí, assim, gente, para eu procurar isso em termos de busca, quais são os lugares, é o epicentro por quê, qual é o ano... E assim, batendo papo com a IA, eu descobri quais são os 5 portas santas das catedrais mais importantes. Ainda peguei... Eu já fui qual que eu não fui ainda, que eu quero ir? Aí chegou lá, nem parecia a igreja, que é a de São João do Latrão. E aí, na entrada, parece mais um panteão na entrada, tem um monte de estátuas. Fotografei na entrada, falei, o que essas estátuas? Explicou cada uma delas, por que chama isso? Cara, então a riqueza, sem contar que agora, antes era assim, como eu sou heavy user desde ever, né? Eu vejo a evolução muito rapidamente. Então, se você pegar 2 anos atrás, você perguntava coisas, e as coisas eram respondidas e acabou ali. Se você não perguntar melhor depois... Você vai ficar com aquela coisa limitada. Agora, eu acabei de perguntar, cheguei no roteiro que eu gostei, tem 3 sugestões sempre no final. Você quer o link do Google Maps, com os pontos de parada? Você gostaria que eu fizesse um roteiro visual de não sei o que, não sei o que lá? Você quer saber mais um pouco de não sei o que, papapá? Isso ainda é o básico, né? Isso. Mas, em termos de futuros em geral, a gente está vivendo um momento... muito, muito, muito importante na história da humanidade. Por quê? A gente está com não apenas uma, mas várias tecnologias extremamente poderosas trabalhando juntas em efeito sinergético. A IA é a principal, obviamente, porque ela é inteligência, e a IA é a mais importante por quê? Não só porque ela é inteligência, mas quando a IA evolui, a inteligência que ela traz evolui todas as outras. Então, a gente tem inteligência artificial, internet das coisas, big data, robótica, nanotecnologia, impressão 3D, blockchain, a computação quântica, tem CRISPR, que é a edição genética. Então, a gente tem uma confluência de tecnologias extremamente poderosas, porque elas reestruturam, reconfiguram todas as dimensões que a gente pode imaginar, desde a matéria, a toda a parte biológica, o nosso funcionamento, como que o mundo funciona, a economia. Então, a gente está o que difere o que a gente está vivendo hoje das outras revoluções? Porque, às vezes, eu vejo muita comparação do que a gente está vivendo agora com o que já passou. Primeiro, velocidade e segundo, poder tecnológico. E essas 2 coisas combinadas, elas têm um alcance e um impacto muito maior do que nas anteriores. Então, só para a gente começar a nossa conversa aqui, que isso vai levar a gente para as habilidades, obviamente, porque a gente está tendo uma transformação muito acelerada e gigante do cenário. Se a gente não entende isso, a gente acaba não se preparando para isso. O legal de futuros é isso, né? A gente fica muito mais preparado e menos ingênuo, menos... a gente tem uma tendência a acreditar, o ser humano, a gente evoluiu num cenário muito, muito lento durante toda a nossa evolução biológica, né? Sei lá, 200 mil anos. Então, se pegar caça e coleta e agricultura, foram 99,88% da nossa evolução. Então, biologicamente, a gente acha que os dados que a gente tem na mão aqui agora são suficientes para tomar uma decisão para o futuro. Sempre foi assim. Eu tenho dados aqui, com isso eu já sei o que eu vou fazer mais para frente. O importante era ter os dados do presente. Agora não.
como muda muito rapidamente o que está acontecendo, você tem que traçar um cenário para 10 anos com possibilidades para você tomar decisões mais acertadas. Então, nesse contexto que a gente está, essa é uma das habilidades para o futuro, inclusive, que a gente não tinha, não precisava até recentemente. Agora, eu defendo que até criancinha tem que aprender a traçar cenários para o seu contexto, né? Mas, fora isso, por causa dessa aceleração, vou dar um exemplo, né? Que tem os posts que eu faço lá no Instagram dos radares, né? Que eu seleciono o que está acontecendo em estudos de futuros. Tem uma coisa que a gente chama sinais de mudança. Sinal de mudança é uma notícia, um fato, alguma coisa que surge, que quando você vê aquilo, você fala, uau, o mundo está mudando. É diferente de tudo que tinha antes, e aquilo tem possibilidades de ir para caminhos positivos, negativos, você começa a estudar isso, né? Então, o que eu tento colocar nos meus radares são justamente essas notícias que podem ser sinais de mudança. E uma delas, que bem recente, por sinal, que é muito do que eu tenho falado há um tempo, só para você ver como está diferente do que era o passado. O que todo mundo fala? Eu falava isso até recentemente e falo sobre as revoluções anteriores. Toda revolução tecnológica, ela elimina empregos e ela cria empregos. Ela elimina funções e ela cria funções. E normalmente ela cria mais do que ela elimina. Isso é histórico. O problema é que com o ritmo de mudança que a gente está, recentemente, não faz acho que uma semana, eu postei um estudo que a IA está substituindo os empregos que ela mesma criou muito rapidamente. Então, você nem começou a jogar o jogo, ele já mudou de fase, você não conseguiu acompanhar, já está mudando de fase de novo. Então, algumas diferenças, vamos pontuar algumas diferenças fundamentais do que a gente está vivendo hoje. Primeiro, é a primeira vez que a gente cria tecnologias que a gente não controla. Então, se alguém disser aqui que sabe o que a IA vai fazer, ela vai aprender para fazer determinados tipos de coisas, porque ela tem um algoritmo. E, por enquanto, os algoritmos eles têm objetivos, eles mais específicos, né? Então, essa é a primeira diferença. Tanto IA quanto CRISPR, que é tecnologia de edição genética, você está na mão de todo mundo. E se você faz uma edição genética, por que isso é tão regulado? Já tem muitos anos que a gente tem isso. Se você fizer uma estética, por exemplo, eu faço uma cirurgia plástica, está tudo certo. Eu estou afetando, eu quis fazer, eu estou afetando o meu mundo. Agora, se você muda alguma célula que faz parte do sistema de reprodução que você passa geneticamente para as próximas gerações, dependendo da modificação que você fez, e se todo mundo começar a modificar do jeito que quer, a gente pode criar uma catástrofe ecológica, porque a gente não sabe as consequências de você ficar... A gente já teve 1000 lições na história da humanidade quando você tenta alterar alguma coisa no ecossistema. Se você não pensar muito bem, você detona o ecossistema. Você não acha que a gente, assim como a base da computação, que também com essa evolução a gente não conseguiria fazer um certo tipo de backlog? Atividade elétrica de um neurônio há 40, 50 anos. E eu estava registrando 26. E o cara chegou e por que 26? E eu virei para ele e falei, porque é 26 mais do que o senhor faz, né, professor? É o dia que eu faço aniversário. E o cara caiu. Não, mas porque o americano, pelo menos naquela época, ele gostava, os caras que eram bem estabelecidos, eles ficavam impressionados com gente que não abaixava o prospectivo rabo só porque o cara era famoso, o cara era prêmio Nobel. Eles gostavam de ver que você defendia a sua padaria, como eu gostava de dizer, né? Porque nós éramos dois desconhecidos, eu e o John. E nós estávamos fazendo um troço que ninguém tinha conseguido fazer. E, de repente, os caras da Honeyman University estavam aparecendo na CNN mostrando o macaco controlando o robô só com o pensamento em 2000. Isso é 25 anos atrás, né? Então, se a gente não tivesse tido a atitude de defender os nossos dados, porque a gente confiava em tudo que a gente fez, você não sobrevive. Porque você vai dar uma palestra numa plateia de um evento desse, são os maiores especialistas do mundo ali, esperando uma brecha para cair na sua jugular. E você sabe disso, né? Então, essa atitude foi muito importante. Tudo que eu aprendi aqui no Parque Antártica foi utilíssimo. Porque a gente poderia ter falhado em várias coisas, porque era um troço tão inédito, tão completamente fora do esquadro, que a gente poderia ter sido massacrado no início desse processo. E no começo foi difícil, inclusive, conseguir dinheiro, né? Só que, assim, esse esforço do fundo é baseado, para vocês terem uma ideia,
em 100 milhões de dólares de pesquisa em 40 anos, que é o que o meu laboratório ao redor do mundo conseguiu levantar. Tá? Isso só para pesquisa pura. Tá? Não estou falando de infraestrutura, de construir prédio, de equipamento. Estou falando do investimento de rodar os projetos. Isso que eu ia perguntar, esse fundo pretende ter algum tipo de centro, tipo um cubo, onde vai ter uma organização? A gente não discutiu bem isso, mas a gente, inclusive, tem a perspectiva de trabalhar com fundações e com... Além da parte for profit, né, que é evidente, né, ele tem que dar um retorno financeiro óbvio, né, de ter um fundo filantrópico de pesquisa também. É uma dos componentes do nosso business plan. Mas, por exemplo, numa fase posterior, eu, Diego, investidor, eu consigo aportar para investir no fundo? Claro, não, mas essa é a ideia. A ideia é que investidores privados, family offices, empresas, investam no fundo com a perspectiva de um retorno financeiro, é óbvio. Isso não tem como deixar em segundo plano. Esse é o objetivo primário. Mas ele é inovador, eu acredito, e por isso que eu me coloquei dentro dessa iniciativa, porque eu também não colocaria, né, o meu nome e a minha carreira em algo que eu não tivesse plena confiança de que pode ter um benefício global, né? A minha ideia era a primeira razão pela qual eu fui convencido pelo meu amigo americano ele falou: você quer ter escala nas suas ideias? Você quer poder atingir milhões de pessoas com os tratamentos que você inventou, coisas que outras pessoas estão inventando, mas que vão poder atingir, né, centenas de milhões de pessoas? Eu falei, é isso que eu quero fazer. Ele falou, então não dá para fazer isso na universidade, não dá para fazer isso na sua garagem, você tem que fazer num instrumento que permite escala. E o que um fundo permite, né? Então, a ideia é exatamente essa, é investir em empresas visionárias, empresas que podem produzir produtos na área de neurotech, de neurotecnologia, e não é só saúde, tá? Eu já conversei com vocês do que eu tentei fazer aqui no Palmeiras e que vou fazer em outros clubes de futebol, porque o Palmeiras não teve apetite para isso, que é aplicar a neurociência ao esporte de alto rendimento, né? Para descobrir talentos, scouting de talentos, melhoria de performance, esse conceito da BrainNet, né? De sincronia de cérebros que trabalham num grupo social, seja uma orquestra sinfônica, um time de futebol, um balé. Eu quero desenvolver isso, né? Porque eu acredito piamente que foi o que nos trouxe aqui. Sim. Quando você me perguntou antes do começo do show por que eu listei essas cidades todas que eu listo no prólogo do livro, é porque, na realidade, eu considero não pus todas, né? Eu pus uma lista bem reduzida, mas esses foram os germes desse conhecimento coletivo. Perfeito. É como se fosse um arquipélago, eu gosto de chamar de um arquipélago do conhecimento. Né? Ilhas de conhecimento. Ilhas de conhecimento que formaram um arquipélago. E que nós só estamos aqui por causa desses caras, tá? Quando você fala da Biblioteca de Alexandria, era o centro, né, mundial do conhecimento, né? E curiosamente, só para terminar, curiosamente, a gente ignora lugares que são remotos à história do Ocidente. Bagdá. A casa da sabedoria de Bagdá, no século 8, 9, talvez tenha sido maior do que a Biblioteca de Alexandria. Tá? A álgebra foi inventada ali, a matemática moderna, a medicina moderna, o resgate de todos os trabalhos dos gregos clássicos foi feito na tradução para o árabe, né, que os califas pagavam. Eu conto isso, as pessoas não acreditam, mas é pura verdade. Alguns dos califas, quando eles ganhavam uma batalha, um deles mais famoso, quando ganhavam a batalha do Império Bizantino, que era o grande inimigo deles, né, Bizâncio na época, Constantinopla era o grande centro, né, econômico, eles não exigiam resgates em dinheiro ou ouro, como era o padrão. Se você perdia uma batalha, você tinha que pagar para quem ganhou. Eles exigiam livros da biblioteca de Bizâncio para poder traduzir para o árabe. O conhecimento valia ouro para esses caras. Entendi. Tá? Mas você sabe que, até pegando o gancho para fazer uma pergunta, essas ilhas de conhecimento, elas foram destruídas, né? Boa parte delas sumiram. Mas, de alguma forma, quando a gente fala de BrainNet, isso continua? Sim. Digamos, essa conexão... Esse é o tema do livro. Sim. Mas quer perguntar? Não, acho que talvez pra gente entrar no livro um pouco, eu queria só perguntar um pouco... você conhece bastante sobre esportes, professor? Eu gosto muito de esporte. E esportes? E esporte, muito pouco. Porque, assim, eu acho que, nem de sacanagem, assim, vale uma conversa, porque, primeiro, tem um time que chama Fúria. Inclusive, estava disputando ontem, se classificou no Mundial. Ah, tá. De... Brasileiro esse. Brasileiro, é. Tá.
se classificou ontem no Mundial de CS, que é um jogo de tiros, né? Contra terroristas e terroristas. Mas é muito interessante porque, assim, de novo, aquele conceito de como nasceu o esportes e como que ele está se desenvolvendo hoje. Ele hoje é uma iniciativa que tem junto um ex-profissional de poker, que é aficionado por dados, que é o Akari. O Neymar faz parte disso e o Jaime também, que é o CEO desse negócio. E eles têm muito essa pegada de ser uma SAF do esporte já. Então, vendo que está dando certo no esportes e aplicando em esportes. Sim. Eu falo isso porque, assim, eu acho que a conexão, eventualmente, de um time de CS ou de esporte, que são 5 pessoas, e elas ficam 12 horas por dia juntas. Uau. Elas pensam junto Online, quase já. né? Online. Então, assim, elas participam de campeonatos onde a decisão de uma versus a outra, em segundos, tem que estar coordenada para alguma coisa acontecer. Quanto custaria um estudo? Eu sei que é uma carteirada aqui, mas um estudo para acompanhar um ano um time de esportes. A proposta que eu fiz ao Palmeiras incluía o esporte do Palmeiras. O esporte do Palmeiras é fraco. Eu nem sabia a dimensão, mas eu ao ler, né, algumas coisas sobre esporte, muito pouco, eu cheguei à conclusão que era uma área de potencial crescimento enorme. E você estudar ou ampliar a sincronia cerebral dos jogadores que fazem um time de esporte é fundamental. Eu sempre conto essa história porque ela é muito, muito emblemática. Eu estava, acho que foi em 2016, eu estava dando uma palestra em Nova York, num evento, né, enorme no sentido não de número de pessoas, mas por exemplo, o Bill Clinton estava falando antes de mim, né, falou no palco lá e tal. E eu terminei minha palestra e um cara saiu do auditório e veio na minha direção. Eu falei, puta, eu conheço esse cara, meu. Eu já vi esse cara, só não tá vindo o nome. E era o Ron Dennis, que era o dono da McLaren. Sim. E ele chegou para mim e falou assim, me deu o cartão, tem até hoje, né? A pandemia atrapalhou tudo isso, mas ele me deu o cartão e falou assim, olha, nós já sabemos que da parte biomecânica nós não conseguimos extrair nada dos pilotos. No nosso simulador lá na Inglaterra, é óbvio, mas aqui, o que você conseguiu os seus macacos aí, se você me der 100 milissegundos é um absurdo, mas se você me der 50 milissegundos, é a diferença entre o primeiro e o quinto. É a diferença entre ganhar o campeonato e ficar fora da... A conversa é outra. A conversa é outra. E ele queria que eu fosse lá fazer uns experimentos no simulador dele com as ideias que eu tinha na época, né? E não deu certo por uma série de problemas. Isso é um ponto interessante, né? Você vê questões éticas, como você fala, usar a neurociência para aumentar o esporte de alto rendimento, por exemplo. Ou seja, você dá uma condição diferenciada para um atleta X ou para um time Y. Eu acho, claro que essa é uma discussão que tem que existir porque é tudo muito novo. Mas se você não estiver fazendo, né, nenhuma intervenção química, nenhuma intervenção que põe em risco a saúde do indivíduo, é como você treinar pênalti. É como você passar a tarde treinando pênalti e melhorar a sua performance porque você bateu na bola um monte de vezes. E assim como tudo, né, quando você trabalha no alto da performance, eventualmente ideias que nascem ali depois vão para todos. Então, sim. Coisas que surgiram na Fórmula 1 hoje estão nos nossos carros, né? Estão nos automóveis. Então, eu acho que é um ponto válido que essa discussão ela é pertinente, ela tem que ser feita, porque eu não quero inventar algo ou participar de algo em que você está literalmente dopando alguém ou para comprar ou para... Mas no momento que você quer desenvolver as aptidões naturais, né, neurobiológicas de um grupo de pessoas, que foi o que a natureza fez, né? Se você parar para pensar, eu sempre falo isso porque eu acredito piamente nisso. Eu estou escrevendo um novo livro agora de ciência mesmo, né, que vai chamar Brainettes. Porque eu acredito que é como se a natureza tivesse descoberto uma fórmula de sucesso desde os primeiros seres que surgiram. As bactérias. Você olha para um grupo de bactérias, elas não estão isoladas, elas estão formando uma colônia. Ou seja, já existia um benefício de você... O vírus, a gente viu agora na pandemia. Então, se você for olhando ao longo da escala evolutiva, o grupo tem uma vantagem evolutiva enorme. Não é à toa que peixes andam em cardumes, ou nadam em cardumes, ou pássaros voam em passaredos, porque, primeiro, você reduz a probabilidade de um indivíduo ser pego por um predador, né? Segundo, você tem vantagens de encontrar alimento, você tem vantagens enormes de atuar em grupo.
E nós, quando nós descemos das árvores e escapamos para as savanas, nós descobrimos que, né, a gente olhando outros animais, lobos, por exemplo, que hoje é um dos exemplos que são usados, provavelmente a gente fala da nossa domesticação dos lobos, virando os nossos cachorros, mas os lobos também domesticaram a gente. Aparentemente é uma domesticação bidirecional, porque eles nos ensinaram, provavelmente, estratégias de caça. E eles passaram a ter um benefício, porque se eles ficavam próximos do ser humano, a sobra do que os seres humanos não comiam, serviam para eles terem comida sem um esforço energético enorme. Mas nós também nos beneficiamos de conviver com eles. Então foi quase que uma interação recíproca de dois grupos sociais de duas espécies distintas. Eu chamo isso de uma brainnet entre espécies. Ou seja, sincronizou. O cérebro dos lobos... E isso a gente hoje... Saiu um artigo agora, um mês atrás, de um grupo chinês que eu conheci, o pesquisador principal, o ano passado, onde ele mostra a sincronização do cérebro do cachorro com o dono do cachorro. Uma coisa impressionante o que ele mostrou. Que a gente sabe intuitivamente, né? Eu tenho um labrador e, né, é o velcro ali, né? Onde eu tô, o bicho está atrás. Mas o cara agora mostrou que as ondas cerebrais do cachorro sincronizam. E tem, em certas situações, 70% de sincronia. É um número absurdo. Tá? Tem algum animal que seja... tem uma mente ou uma neurocombinação mais propensa a ser estudado? Por exemplo, eu vi que tem uma lagosta X lá no oceano que ela enxerga em 15 cores primárias. Então a gente não consegue nem conceber como que ela enxergaria. Tem algum tipo de animal que tem uma particularidade neurológica que a gente ainda não entende muito bem como funciona? Tem. Tá cheio. Pra você ter, eu estava falando do cachorro, né? O cachorro tem... Os números variam de estudo para estudo, mas o cachorro, como o labrador, 200 a 300... 400 milhões de receptores olfativos. Nós temos de 5 a 10, 20, o número também varia, mas é um absurdo a diferença. Então, eles devem ter uma visão olfativa do mundo que a gente não consegue nem descrever em palavras. Exato. Né? Eles criam um mundo de aromas, né? E outro estudo que eu vi recentemente, que alega que o cachorro sabe que você vai voltar para casa a hora que você sabe, ele vai para o quintal, porque ele aprendeu a medir a queda do seu cheiro na sua casa. Então, à medida que o aroma do seu corpo dentro da casa vai decaindo, ele calculou, porque você volta para casa, geralmente quem trabalha, né? Volta no mesmo horário. Literalmente, o cérebro dele calculou quando o mínimo é a hora que você chega, o cachorro está no portão te esperando. Tá? Então... tem filmes, né? Tem filmes clássicos, né? Que viraram best-sellers, mas por isso que eu digo, a neurociência, nesse instante... Quando eu fui para os Estados Unidos, só para te dar uma margem, todo mundo falava em genética, né? Quando eu falei que eu ia fazer neurociência fora do Brasil, ia salvar o planeta, nós íamos curar todas as doenças. Tinha um genoma, né? Não saiu nada do genoma. O genoma é como tem livros. Eu acabei de ler um livro de um ex-editor da Nature, que é uma das maiores revistas do mundo, se não a maior, dizendo que ele participou da revisão dos papers. E todo mundo vendendo o peixe que nós íamos saber as letrinhas ali, íamos salvar o coisa. Nós sabemos as letrinhas, mas a coisa é muito mais complicada. E no fundo, a visão que se tinha que aquilo era o blueprint, como ele fala no livro inteiro, essa é a frase, o catch dele, né, do livro inteiro. O genoma foi vendido, e gente que eu conheço, né, conheço bem, foi vendido na televisão americana como o blueprint da humanidade, tá? E não é. Porque isso tem fatores epigenéticos, tem fatores outros que influenciam, e é uma população, é um efeito populacional, os genes trabalham em população. E dependendo de uma série de fatores, eles são expressos de maneiras diferentes. O livro é sensacional, porque mostra que foi tudo um barato, que a simplificação da história foi catastrófica. Né? E a neurociência, até, na minha opinião, até a década de 90, era mais ou menos isso. A neurociência veio da frenologia. Tá? A origem inicial é na França com os frenologistas. O que é frenologia? O frenologista é o cara que... O Franz Gall era o cara que... O chefe da escola frenológica, que ele achava que ele podia pôr os dedos na sua cabeça, dependendo dos bumps do seu crânio, ele dizer qual era a sua personalidade. Se você era inteligente, se você era artista, se você era criminoso. Né? E, de certa maneira, durante muito tempo, a neurociência foi dominada por essa visão que uma área do cérebro faz só uma coisa, que tem a área do amor, a área do ódio, a área não sei o quê. E hoje
A vasta maioria dos estudos estão mostrando que o barato trabalha como um todo. O cérebro trabalha como um todo. Então, eu tive um professor no MBA, que era um negócio chulo, que falava o seguinte, reptiliano, límbico... Sim, não, essa é a clássica, a visão clássica. Mudou tudo, mudou. Eu participei vivamente dessa revolução. Eu estava ali, no meio do campo. Sabe quando a bola está rolando no Maracanã e você está lá, é um dos jogadores? Eu estava lá, eu vi isso acontecer. A gente apresentava esses resultados nos congressos, cara, não, você está louco. Mas como é que essa área responde a tato? Essa área é visual. Essa área é só responsável pelo... Bom, um amigo meu em Boston fez o experimento que ele vendou uns caras. Vendou. Um cara normal, tá? Com 30 minutos da vendagem, ele pôs o cara na ressonância nuclear magnética. O córtex visual aqui respondendo ao tato. Tá? 30 minutos. Meu Deus. Não é que o córtex criou novas coisas. Já estava lá, só que estava mascarado porque a influência do olho nessa região, os inputs visuais é muito importante. Mas tem conexões do córtex tátil. Na hora que o cérebro viu que ele perdeu o acesso aos sinais visuais, mesmo que temporariamente, ele instantaneamente, não é que ele religou, ele simplesmente deu mais vazão às conexões táteis para o córtex visual que já estão lá. Tá? E a gente começou a ver, eu estou vendo isso agora, no estudo que eu estou terminando, que é uma coisa espetacular. A gente começou a olhar pacientes com 20, 25 anos de lesão medular, né? Sem andar, paralisados, gente que ficou na cama, gente que ficou em cadeira de roda todo esse momento. Todo mundo acha até agora, nos livros textos, que você vai ver atrofia das áreas motoras do córtex, porque a pessoa não anda, e das áreas táteis, porque o corpo não recebe, né, estimulação tátil. Putz, nós começamos a ver atrofia das áreas visuais, das áreas auditivas. Aí nós pusemos o pessoal para andar, com o protocolo que a gente criou aqui em 2014 para a Copa do Mundo. Voltou, começou a reverter a atrofia, e as pessoas saíram andando. Sim.